conferir se já está transmitindo. Eu vi que passaram o meu canal do YouTube lá que perguntaram, obrigado. Seus vídeos. Ao vivo. Beleza, já está transmitindo por lá. Então, agora está tudo certo aqui. Eu vou começar a transmissão aqui do meu PowerPoint e vou fechar a câmera. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint, capítulo 3? Confirmem, por favor. Ok. Obrigado. Beleza, então vamos lá. Minha máquina virtual já está ok. Na verdade, eu tinha salvado o estado dela na aula anterior. E aí eu abri ela de novo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mandar... pessoal, por favor, eu estou vendo aí que a maioria já respondeu presente, né? Vão aí entrando e já vão colocando presente, tá? No chat. E isso vai aparecer para mim aí depois no arquivinho texto. Escrevam todos presente, por favor. Não para de chegar gente. Então, voltando aqui para a apresentação, já aumentei um pouco a tela aqui do MOBA. Se tiver pequeno aí, me falem no chat. O Anderson Monteiro levantou a mão. Você quer falar, Anderson? Não, eu apertei sem querer. Só eu apertar o chat lá e apertei levantar a mão. Valeu. Obrigado. Beleza, também está todo mundo presente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou startar novamente o Swing Bench. Então, eu estou na máquina virtual, eu entro na máquina virtual, eu estou sempre na pasta /home/Oracle. E aí eu quero entrar dentro dessa pasta, tem outra chamada Swing Bench /bin. Entro nela, eu digitei o comando aí, cd Swing Bench /bin. Aí vou no ponto / Swing Bench. Ele vai startar aquela interface gráfica do Swing Bench. Eu vou dar um OK no SOE Server Side V2. Aí ele vai abrir a janelinha lá que eu vou colocar a senha. Usuário SOE, senha SOE. O restante já estava salvo, não preciso mudar nada. A única coisa que eu vou mudar, tem um campo chamado Benchmark Runtime. O primeiro campo, o da esquerda, é o das horas e o da direita são minutos. Eu vou colocar aqui da horas, 1 hora. Vou mandar rodar 1 hora aqui o Swing Bench. Vou mandar botar aqui 10 usuários, number of user 10. E vou clicar no botãozinho play. Assim como eu fiz na aula anterior. Tudo igual. Só uma diferença aqui, eu mudei de 16 para 10. Parece que ele entrou com 16. Eu já percebi que às vezes parece que ele tem algumas falhas de atualização aqui na parte gráfica dele. Isso já aconteceu outras vezes. Eu mudo a quantidade de usuários e aí ele mostra aqui, ó, 16 de 16. Eu mudei para 10, deveria mostrar 10 de 10. Tá? Eu acho que é uma falha na atualização da parte gráfica. Deve estar com 10. Dá para ver até pelo Hora Top. Daqui a pouco a gente vai descobrir na hora que eu startar o Hora Top. Bom, então já está rodando o benchmark, o Swing Bench, desculpa. E aí eu tinha mostrado para vocês na aula anterior o top e o SAR. Eu parei no script 2 do SAR. Vou fechar esse script 2 aqui. Vou continuar indo agora para o script 3 do capítulo 2. Pode passar o link do YouTube. Deixa eu ver aqui, peraí. O que eu pego aqui? Eu fechei. Não, acho que tem gente na sala de espera aí, não sei se tem espaço ainda. Tem sim, obrigado. Tem vários.
Deixa eu pegar o link do YouTube. Vou passar lá no WhatsApp, que aí tem gente que não está entrando por aqui, já pega por lá também. Já mandei lá, já mandei aqui. Já mandou? Obrigado. Então, beleza. Ganhei tempo. Bom, então voltando ao script 3. O que a gente vai fazer no script 3? Esse script aqui nem fui eu quem criou. Um dia, de vez em quando eu fico acompanhando vários caras aí que estão na comunidade Oracle, sempre divulgam coisas, né, artigos e tudo mais. Aí tem, acho que boa parte de vocês deve conhecer. O Diego, eu tenho certeza que conhece, o cara da... Nossa, tá dando um branco no nome dele agora. O Frank. Oridata. O Frank. O Frank, ele publicou um artigo no blog dele lá, de um script para calcular o uso médio de CPU a partir do histórico do SAR. Eu olhei e falei, pô, script é legalzinho. Daí eu fui lá, testei, funcionou. Eu até deixei salvo lá nos meus servidores de produção. E aí eu botei aqui no treinamento também. E aí esse script, ou a gente pega esse arquivo .sh e faz um upload lá para dentro da máquina virtual, ou a gente abre lá o VI, salva o conteúdo dentro de um arquivinho no VI e executa ele. Eu vou fazer o upload dele, tá? Então, pelo MobaXterm, para fazer o upload, vocês estão vendo minha tela aí, eu tenho uma janelinha aqui de SSH, deixa eu achar ela. Aqui, ó, SSH Browser. Tem um botãozinho laranja aqui, SSH Browser. Ele já estava aberto. SSH Browser já estava aberto, no meu caso. O que eu vou fazer? Tem um botãozinho aqui com a setinha para cima. Upload to current folder. Vou mandar um arquivo para minha pasta atual. A pasta atual aqui, ó, home/Oracle. Eu vou clicar nesse botão e vou selecionar esse script 3 aí que está salvo dentro da minha máquina. Então, vou procurar ele aqui. Vocês façam o mesmo aí onde vocês salvaram. Alexa, para. Só o horário limite aqui para dar presença para todo mundo. Então, todo mundo que entrou até agora, por favor, escrevam aí presente no chat. Estou localizando aqui meu script, capítulo 2, script 3, calculando AVG, CPU, SAR.sh. Vou mandar abrir ele. Ele vai mandar esse script lá para minha pasta /home/Oracle. Aí lá na pastinha /home/Oracle, deixa eu dar um comando LL para listar os arquivos que existem lá. Está aparecendo aqui, ó, o 03, calculando AVG, CPU, SAR.sh. O que eu vou fazer? Eu tenho que dar a permissão para esse arquivo ser executável, ser um arquivo executável, chmod mais espaço mais x e o nome do arquivo. Então, comecei a digitar 03, dei um tab, apareceu o nome do arquivo, dei enter. Se eu der um LL agora, no MobaXterm vai aparecer o arquivo agora em verde. Quando ele fica em verde, significa que é um arquivo executável. Agora eu consigo executar esse arquivo. Olhei o script shell, vou dar um .h03 aqui, tab, e vou dar enter. Ixi, deu erro. Tem alguma coisa errada nele. Espera aí. Vou dar um VI aqui nele. Bash não interpretou esse arquivo. O arquivo está no formato DOS, Fábio. Verdade. Quando eu testei, eu copiei e colei ele. Vou fazer isso, acho que vai ser mais fácil. VI, eu vou criar aqui. Eu não vou lembrar, é o formato o utilitário para fazer a conversão. Eu não vou lembrar de cor. VI, AVG,
cpu.sh. Vou criar um arquivo novo. VI, espaço, o nome do arquivo. Oi? Utilitário é DOS to Unix. Você sabe de qual o comandinho? O DOS? utilitário é DOS to Unix. Então vamos lá, peraí. Então vamos fazer, que eu já decoro também. DOS to Unix. DOS to Unix, é isso, não é? Eu digitei aqui? Isso mesmo. Só que eu acho que não tem instalado. Será Eu que eu estou não instalando tenho na ele? VM aqui. Eu acho que eu não instalei ele aí na VM. Deixa eu... Você queria dar um zoom para aumentar um pouquinho a fonte? Melhorou? Valeu. Deixa eu entrar com o usuário root, vou tentar instalar ele. Não sei se... Provavelmente ele não está instalado. E aí eu decoro isso também. DOS to Unix. Deixa eu tentar instalar um outro pacotinho que eu falei que ia instalar também, que é o HTOP. Não sei o que está dando esse erro aqui. Segmentation Fault. Também não sei o que é. Eu vou desistir porque eu não gosto de perder tempo na aula com ele. Oi? É DNF install e o nome do pacote. D de dado, N de navio. Mas ele F de funciona o foco. i1 também. Eu instalei todos os pacotes aqui, eu instalei com o i1. É o esse utilitário novo aí para o Oracle Linux 9 não é ainda obrigatório. Eu estava conseguindo instalar com o i1. Eu não lembro o nome do utilitário. DNS2, né, que você falou? É DNF, F de faca. DNF. Ah. Opa. Aí install e o nome do pacote, que é DOS to Unix. Travou minha tela. DNF. Espaço install. E aí o pacote. Isso. Tá dando o mesmo erro. Que estranho. Aqui tá dando certo. Vou dar um reboot aqui na minha máquina virtual. Eu tinha salvado o estado dela. Enquanto isso, eu vou liberando mais gente aqui. O Anderson quer falar? Anderson tá com a mão levantada. Não sei se ele não abaixou ou se levantou de novo sem querer. O Thiago quer falar? A senha do usuário root é root também? Ou Não, é o Oracle. Oi? Oracle. Oracle, né? A senha do root é Oracle, né? Isso, tudo Oracle. Deixa eu colocar meu headset, que acho que vocês me ouvem melhor também. Espera aí que eu vou botar ele agora. Enquanto dá o reboot, aí dá tempo. O erro de segmentation é erro de falta de memória. Então, espera aí, que eu... Obrigado por ter pesquisado aí. Fábio, eu mandei o comando aí. O SED ele já faz alteração lá no arquivo, não precisa instalar mais nada, não. SED também dá para fazer a conversão, né? Aí. Tá, pera aí. Então vamos lá, que você mandou o comando aqui, eu já pego ele. Pessoal que já falou, se puder baixar a mão aí, por favor, Anderson e Thiago dos Anjos. Anderson Monteiro e Thiago dos Anjos. Não me confunde aqui. Aí, Thiago, tô mandando uma palavra aí. Ô, Fábio, eu ia falar do áudio, mas aí você falou do Red. Ah, tá. Tava ruim o áudio? Tava ruim aqui. Tá bom. Mas obrigado. Agora melhorou, né? Agora já tô no headset, já. A máquina ainda não restartou. Swing está rodando? Estava, né? No meu caso, estava, porque aí eu mandei restartar. Ô, Fábio, eu consegui instalar pelo i1 como root, tá? Uhum. Boa lá, consegui fazer a Então, conversão.
Provavelmente eu conseguiria também se ele não tivesse dado aquele erro que o pessoal já falou que é erro de memória ali. Talvez eu tivesse que aumentar a quantidade de memória RAM para minha VM, aí eu ia conseguir. Acho que o Swing Bench devia estar roubando toda a memória já da minha máquina. Eu podia ter parado ele, se eu parasse ele, eu acho que eu conseguiria. Parece que congelou minha VM. Deixa eu desligar ela. Vou aproveitar e aumentar a memória dela aqui também. Sistema 4 GB, eu posso pôr mais. CPU tá com 2 já. Ok. Beleza, vou dar um ok. Vou subir ela. Eu estou fazendo isso também porque a gente está tranquilo. Por enquanto, ainda estamos tranquilos com relação ao tempo. Senão, eu nem pararia para fazer isso tudo. Eu ia do método que eu já sei de cor e seria mais rápido. Bom, agora subiu. Conectei. Deixa eu ver agora só se eu vou tentar de novo instalar. Yum install DOS to Unix. Ainda está dando erro de memória. Será que esse erro é realmente de memória? Então vou desistir disso. Não vou perder mais tempo com isso não. Vou tentar aqui o sed que o Manuel mandou. E aí o nome do arquivo 03 calculando. Ok. Deve ter convertido. Vamos ver. Vou tentar executar. Foi. Obrigado, Manuel. Ó, pessoal, então gravem o comando aí. Que essas coisinhas é muito difícil de eu decorar, coisa que você faz de vez em quando. Já fiz várias vezes, mas sempre que eu faço, a gente vai lá no Google, copia e cola e é difícil de decorar. Média de uso de CPU baseado no SAR, né, no histórico que ele já tem lá do SAR, de 1.77. Então eu tenho aqui duas CPUs, não está passando pelo menos do número total de CPUs que eu tenho. Né? Então, um scriptzinho legal aí para a gente ver a média do que tem no histórico, eu achei bacana. Para saber se de repente a máquina está sobrecarregada, você pode pegar tudo que já foi executado e dar uma olhada. Eu tenho 32 CPUs, está dando aqui nesse script 100. Opa, me parece, é bem provável e me parece que está faltando o CPU. Né, dependendo dos valores que você encontrar aí. Dentro do VI também pode executar o Ctrl M. Legal. Obrigado. Bom, aí a gente encerra aqui o SAR, o top. Vamos para o Horatop agora. Né? Para quem não conhece... Oi? Vou te cortar aí, que eu levantei a mão, acho que você não viu. Não vi mesmo. Pergunta. Esse script aí você já executou em algum banco de produção que tenha uma quantidade considerável de SAR lá? Para ler? Sim, eu já executei. Não, é rápido. O meu demora menos de 1 minuto. Boa. Não demora, não. Fechou, valeu. Valeu. Voltando. Tem alguém aqui que não conhece o Horatop? Escreve aí no chat. Não conheço. Ou não. Não conheço. 3. 3 pessoas de 73. 4. Conheço um pouco. 5, 6. Só para ter uma ideia, né? Ora, o quê?
Tá, então tem bastante gente que não conhece, legal. É bom assim, né? Que aí vou saber que vocês estão aprendendo mais também. Tem gente que conhece um pouco, tem gente que pode já conhecer alguma coisa e vai aprender alguma coisa a mais, e pode ser que eu também aprenda com vocês alguma coisa. Bom, o que é o Oratop? É um utilitário free que ele pode ser executado para monitorar instâncias do banco de dados Oracle. Ele só existe para Unix e Linux, não existe para Windows, e ele nasceu lá na versão 11GR2 do Oracle, então na release 2 do Oracle 11. Antigamente, você entrava numa nota lá do My Oracle Support, digitava lá, entrava no My Oracle Support, digitava Oratop, ele te levava para uma nota, e de lá você já conseguia fazer o download direto do Oratop. Você baixava só ele. A Oracle mudou a estratégia de deployment dele. Hoje você não encontra mais ele individualmente, não no My Oracle Support, né? Hoje você vai encontrar ele junto com HAHF, que é um framework de saúde autônoma lá do Oracle, que contém uma porrada de utilitários, né, incluindo TFA, Oracle Check, ExaCheck, né, e Oratop. Tá? Então, tudo isso está escrito nessa nota aqui do My Oracle Support. E perguntaram aqui se é uma ferramenta oficial. Sim, é oficial da Oracle, você só encontra lá no My Oracle Support para baixar. Se alguém distribui isso além da própria Oracle, está fazendo de forma ilegal, não teria permissão para fazer isso. Né? Então, é um utilitário muito bacana, vou mostrar ele daqui a pouco. Se você pegar ele de qualquer máquina aí, que você tenha ele, você pode copiar para outra, bota lá no Oracle Home Bin, vai funcionar. Funciona, uma versão mais antiga funciona até hoje nas versões atuais do Oracle, né, na versão 23, por exemplo, funcionaria. Você executa ele normalmente com parâmetros ou sem parâmetros, mas normalmente você entra com ele com /sysdba. Hoje até me fizeram uma pergunta aqui num grupo de DBAs que a gente tem aqui da Justiça Eleitoral. Eu não parei para ver, mas eu acho que eu já pesquisei e me esqueci. Perguntaram se dava para entrar sem ser como sysdba. E na hora eu não respondi, depois acabou que eu não consegui pesquisar naquele momento e não lembrei de pesquisar depois. Eu nunca tentei entrar sem ser como sysdba, ou se eu tentei, eu já não lembro mais. Tá? Mas eu entro normalmente, o comum é o pessoal entrar com /sysdba, Oratop /sysdba, e opcionalmente alguns parâmetros. Então eu vou falar alguns desses parâmetros e a gente vai ver os pontos principais dessa ferramenta. Então eu vou pegar um desses comandinhos aqui que já está montado. Esse da linha 13 aqui, o Oratop, é o que eu costumo mais utilizar. Oratop -f-i1 /sysdba. Deixa eu startar de novo o Swingbent antes. Vou colocar, já está com 10 usuários aqui, já está com 1 hora. Só a senha que ele não salva. Dei o play. Agora está mostrando certinho, 10 de 10, começou. Vou na outra janela aqui do MOBA. Vou colar o Oratop. Opa, colei errado. Deixa eu pegar de novo o comandinho do Oratop. Oratop -f-i1 /sysdba. Tem outra forma de pegar o Oratop, deixa eu lembrar, eu aprendi com o Regis, que também dá aula de tuning aqui. Se eu não me engano, tenho quase certeza, quando você instala o Grid Infrastructure, lá dentro do Oracle Home do Grid Infrastructure tem uma subpasta, que agora eu não vou lembrar o nome dela, tem alguma coisa a ver com health, né, saúde, algum termo assim em inglês, o nome dessa pasta. Lá dentro você encontra o Oratop também. Então quem instala o Grid Infrastructure já tem o Oratop lá dentro de uma subpasta do Oracle Home. Tá?
Se alguém depois pesquisar aí, não encontrar, me pergunta que eu consigo fuçar lá no meu servidor amanhã e relembrar qual que era a pasta. Aqui no Horatop, o que a gente está vendo? Ele divide em 4 seções. Tem a primeira linha aqui, que ele está mostrando o Oracle 23A, né, a versão do Oracle, o nome do container, primary, né, se for um ambiente com DataGuard, é a instância primária, a hora que foi, a hora agora, né, na verdade, quanto tempo já está no ar a instância, tem uma porrada de informações, depois tem uma segunda linha, que é um cabeçalho, de mais uma segunda seção de informações. Aí a terceira mostra os eventos que estão ocorrendo no banco neste momento. Na verdade, aqui é o acumulado, os eventos acumulados e mais o que está ocorrendo no momento. E aqui a quarta seção, os processos, né, as sessões de usuários que estão sendo executadas no banco neste momento. Tá? Então são 4 sessões. Puxa, é difícil decorar tudo isso. Realmente é. Você vai decorar os pontos principais que você está sempre olhando, mas tem um helpzinho que você pode usar sempre que for necessário. Se você apertar a tecla H, então eu falei para vocês na primeira aula que estava falhando o meu teclado aqui no top, e agora hoje está falhando. Ó, no Horatop não está funcionando. No top ele funcionou na aula passada, eu não sei porque na minha VM. Na de vocês, quando você aperta o H, aí aparece o help? Sim, não. Um sim, outro não. O meu também não está aparecendo. Eu fiquei até surpreso quando apareceu alguma coisa no top na aula passada. Essa VM aqui eu não entendi ainda o que está acontecendo nela. No Horatop não está rolando. Por isso até que eu peguei toda a descrição de cada uma dessas sessões e coloquei no script de número 4. Tá? Porque meu H não estava funcionando. Então, quando você entra lá no H, ele vai te mostrar um help lá para você saber que é cada uma dessas informações. Ó, na seção 1, que é a primeira linha, ele chama de Global Database Information. Primeira informação que ele mostra aí, nome aqui da versão do Oracle, ó, version. Segunda informação, papel do banco de dados, está aqui, ó, primary. Terceiro, CDB name, free. E assim vai, ó. Algumas informações, a flash recovery area, se está sendo usada. Tá aqui essa informação, ó, 0%. Aqui nem está habilitada, né? Por isso que está 0%. Esse banco tem apenas um PDB. O que mais que tem legal aqui? Total de sessões de usuário ativa e inativa, SN. 10, ó. 10 sessões ativas ou inativas, 10 no total, né? 10 sessões de usuário no total. Número total de instâncias, aqui tem uma. Poderia mostrar mais se fosse um ambiente com hack, né? Aí na segunda seção, instância, aqui tem ó, dados do banco e aqui tem dados da instância. O ID da instância, percentual de CPU usada por essa instância, ó, 100% da CPU. O load está 11, tenho 2 CPUs. Está com uma sobrecarga grande aí. Se o meu ambiente for sempre com esse load aqui, significa que está bem sobrecarregado. Ou eu tenho que tunar alguma coisa aí, se não conseguir tunar, tem que fazer um upgrade. DCU, né? Database CPU. DCU é algo que eu não lembro. AAS é legal. Média de sessões ativas. 10. Então, são 10 sessões lá do Swing Bench, que é a média de sessões ativas desse banco. Eu quero saber quantas sessões tem agora, AST, que é Active Sessions Total. Peraí, Active Sessions Total? É, isso mesmo. Active User Sessions Total. O total de 8 sessões agora ativas. Aqui é a média. Sessões escrevendo ASW. Entendeu? Sessões ativas em waiting, desculpa. Sessões em wait. 6, ó. Tem 6 em wait.
UST, sessões de usuário total. O ST normalmente vai ser maior que a... Normalmente, nem sempre, às vezes vai ficar igual. Maior que a ST, né? Porque a ST é o total ativo. E aqui é o total do banco. Normalmente vai ser maior. I/O, agora, médio, né? Que está ocorrendo nesse momento, né? Megabytes por segundo. Throughput, que está ocorrendo nesse momento, ó, 362 mega. É um indicador bem legal de I/O que tem aí. Requisições de I/O por segundo, 484. Log writer, né? Quanto que está leituras lógicas por segundo que estão ocorrendo nesse momento? Aqui, ó, 537 mil. Escritas, leituras físicas, 50 mil. Normalmente eu tenho mais leituras lógicas. É o ideal, né? Um banco tem que ter menos leituras físicas do que leituras lógicas. Se tem mais leituras físicas e for OLTP, opa, tem algo errado aí. Deve estar faltando memória ou tem alguma coisa errada aí nesse banco. Também é normal que eu tenha mais leituras físicas do que escritas físicas. Ó, tenho 9 leituras escritas físicas para 49 mil leituras. Mesmo sendo um banco transacional, o banco transacional tem muito mais leituras do que escritas. Tamanho da minha PGA, 290 mega. Tá vermelhinho, é um indício de que tem alguma coisa errada. Normalmente é um indício que está faltando, está sobrecarregado, está acima do normal, quando está vermelhinho. O que a gente costuma ver bastante, eu costumo ver aqui média de sessões ativas, né, o load, CPU. Eu nem uso mais praticamente o top, né, o top do Linux. É raro eu entrar lá, normalmente eu já fico com uma janelinha do top aberta aqui no meu, nas minhas instâncias de produção. Eu administro lá no tribunal 3 bancos de produção, a gente tem, aí a gente tem mais uns 8 ou 9 que é homologação e desenvolvimento, e tem mais algumas instâncias ali auxiliares. Tá? Dá para eu ficar com as minhas dá para mim ficar com 3 sessões monitorando 3 sessões de produção e mais uma de homologação ao mesmo tempo. O que normalmente eu faço no meu caso lá? Eu vou abrindo várias janelas, tenho 3 janelas agora, vou abrir uma quarta, 4 janelinhas. O que eu posso fazer aqui para ficar vendo isso ao mesmo tempo? Eu tenho 2 monitores. Em um dos monitores, eu vou lá e coloco aqui... Viu? Eu coloco modo de 4 terminal. Estou vendo, estou monitorando 4 servidores ao mesmo tempo. Ó. Vou colocar aqui o top. Vou colocar aqui top também, que é mais fácil digitar aqui só para ver. Aqui tem o Swing Bench, né? Na primeira janela, aqui tem o hora top, aqui tem 2 janelinhas do top. Estou monitorando 4 máquinas ao mesmo tempo. É o que eu costumo fazer ali. Eu deixo isso aberto em um dos meus monitores. Vou fechar 2 janelinhas aqui agora, que eu não vou precisar delas, era mais só para eu mostrar isso para vocês. Aí aqui a gente tem os wait events e também eventos de processamento, né? Normalmente eventos de CPU que estão ocorrendo neste momento e o acumulado. Tá? Então aqui é interessante, a gente vai falar de wait events no próximo capítulo, é interessante eu também dar uma analisada nisso. O que está consumindo mais nesse momento? Ó, Resource Manager CPU Quantum. Isso daqui é um evento do Database Resource Manager. Né? Indica normalmente que ele está gerenciando a CPU da tua instância. Não é um evento de espera. Na verdade, é um evento ali de processamento dele. O Database Resource Manager nem está habilitado aqui no meu banco. Eu sei que tem um bugzinho em versões anteriores que ele aparecia esse evento de espera mesmo estando desabilitado o Database Resource Manager. E aí você rodava uns scriptzinhos lá para mexer nas janelas de manutenção do Oracle, ele desaparecia esse evento.
Eu fiz a mesma coisa para essa instância nova que eu criei aqui no 23 aí, não funcionou. E aí eu pesquisei no Oracle Support, pesquisei no Google, não encontrei uma solução para isso, mas me parece alguma coisa relacionada a algum bug ainda. Tá? Não deveria estar aparecendo esse resource CPU Quantum. Tá? Em versões anteriores aparecia como se fosse um bug, você rodava um script e desabilitava. Aqui não descobri ainda como desabilitar. E aí os demais aqui, ó, tá o uso de CPU, normal, que esteja usando mais CPU do que qualquer outra coisa, mas ó, tá um número de Direct Path Read alto, DB File Sequential Read, é normal aparecer esses eventos aqui numa instância de banco de dados, a gente só tem que entender qual é o comportamento típico da instância, né? Se esse total aqui, esse tempo total ou a quantidade de eventos que está ocorrendo está dentro da normalidade. Dentro da normalidade do comportamento do teu banco. Não dá para você comparar com um banco de outra empresa, né, com outro banco que seja, por exemplo, de homologação. Você tem que conhecer as estatísticas desse banco. Você tem que ter o baseline desse banco que você está monitorando. Não dá para você comparar com estatística de outro banco. E aqui as sessões que estão rodando, né, tem informações dela, o usuário, o programa, ó, um programa JDBC, né, o Swing Bench, ele está usando o JDBC para conectar no banco, ele vai mostrar JDBC. Nome do PDB, então quando você abre o Oratop no root, né, que é o container principal, ele consegue monitorar todos os PDBs. Então, ele vai mostrar aqui o nome do PDB, que aquela sessão lá está conectada, o SQL ID, daquela sessão está executando naquele momento. Aqui já mostra se é um update, um select, um insert, tempo que ela já está em execução, aqui esse ET, o estado dela está ativo, está executando CPU ou está em wait. A classe do wait, que eu vou falar no próximo capítulo. O evento, né, o nome do evento de espera, se tiver em um evento de espera, ou se tiver em um evento de execução de CPU, né, de evento de processamento. Aqui, ó, dá para ver o percentual de tempo em cada um desses eventos acumulado. A gente consegue ver aqui, ó, que a maior parte é CPU, são os dois primeiros. Direct Path Read está 6% do total da minha instância. 6%, 7% não é algo preocupante. Deve ser algo normal, típico. Se isso daqui tivesse 70%, opa, 70% do total do meu banco é evento de espera, tá errado. Aí eu tenho que atuar de uma forma aí para tentar tunar, melhorar isso daí. Mas 6, 5 aqui no evento de espera, representando uma fração pequena ali, não me parece algo tão preocupante no todo. Então, eu vou lendo aqui as estatísticas para vocês e fazendo alguns comentários. Deixa eu ver aqui se alguém deixou perguntas no chat. Deixa eu ver se tem mais gente na fila também. Tem mais gente na fila. Estou liberando. Aí o Adriano perguntou, posso instalar a última versão da HF em um servidor? Pode, sim. Eu faço isso. Tá? Eu nem instalei o HF nos meus servidores de homologação e desenvolvimento. Eu só copio o Oratop para lá. Então, respondi sua pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre o Oratop? Pode levantar a mão ou jogar no chat. Tranquilo, pessoal, Oratop? Que é coisa que eu uso todo dia do meu trabalho hoje em dia, atualmente. Quem gerencia muitas instâncias, talvez não seja tão fácil de usar, né? Porque imagina você tem lá 100, 500 instâncias para monitorar. Aí não dá para você usar o Oratop para ficar monitorando todas elas. Você não vai conseguir olhar para tantas janelas assim, tantos monitores assim. Né? Talvez você abra o Oratop nas instâncias mais críticas e deixa lá rolando e fica de olho ali. Um segundo, num terceiro monitor, numa televisão, você pode ter lá numa parede da sua área. Eu consigo visualizar a carry? Sim, tem uma tecla de atalho aqui que você pressiona, ele mostra o texto SQL.
Se eu não me engano, é o T. Ou o T é de table space, eu sempre confundo. Tá? Dá para listar a lista, todos os table spaces do banco. Aí ele faz isso também. Esse eu não lembro se é o T. Tem uma outra que você aperta que ele mostra parcialmente o texto SQL. Eu não costumo usar ela. O que eu faço normalmente? Eu estou com algum problema, eu pego aqui esse SQL ID, copio e colo aqui no SQL Developer, porque eu vejo ali no Oratop parcialmente o texto SQL, aí eu não gosto de ver parcialmente. Aí eu venho aqui no SQL Developer, quero ver o texto de um determinado SQL que eu estou vendo ali que está demorando muito tempo, ou tem muita gente executando, select asterisco from table, dbms, xplan, ponto display cursor. O nome não, SQL ID, abro, fecho parênteses ali, ponto e vírgula. Eu vou copiar e colar isso aqui para vocês, que talvez alguns de vocês nunca viram isso. Tá, botei aí no chat. Mas eu mostro isso no treinamento de SQL Tuning, né? Então, como eu estou acostumado lá, para mim é fácil decorar. Isso é uma coisa que eu já decorei no meu dia a dia. Aí eu vou ver o plano de execução e o texto SQL. Quando eu vejo ali que tem alguma coisa me preocupando ali no Oratop, eu executo isso daqui. Presente, o Thiago falou, não sei se precisa hoje, precisa sim. Então, ó, executei, está mostrando aqui o texto SQL completo e o plano de execução. Normalmente eu faço isso para ver o texto SQL. Não gosto de ver no Oratop porque aqui a janela é muito pequena para mostrar o texto completo, ele mostra parcialmente. Tem várias teclas de atalho. Por exemplo, o D, o tempo de atualização dele default é 3 segundos. Aí eu coloco 1 segundo também, eu não gosto de ver 3. Normalmente eu já coloco isso em parâmetro. Esse parâmetro aqui, menos I1, é o tempo de refresh. Eu já entro com tempo de 1. O F é esse layout aqui que está aparecendo as sessões. Eu vou tirar o F e vocês vão ver que vai ficar um pouco diferente. Eu nem lembro, na verdade, qual é o que fica diferente. Eu não gosto do outro formato. Ó, tem menos colunas aqui agora. Tem menos colunas ou tá mais... Tá menor, tem menos informações aqui. Eu entro sempre no F. É como se fosse um formato um pouco estendido. Tá? E aí tem vários outros atalhos, eu coloquei no script. Deixa eu ver o que eu coloquei lá. Teclinhas de atalho, o H, né, que eu falei do help. O F, que é formato detalhado, que é o que eu já coloco de cara e entro com ele. O I também, né, que é o refresh, tempo de refresh. Dá para entrar também aqui, ó, uma coisa que eu faço de vez em quando, essa seção aqui que mostra os eventos, tá com a letrinha C entre parênteses, o C de acumulado. Eu posso ver os eventos só tempo real. E aí tem uma teclinha, tem um parâmetro que, se eu não me engano, é aquele D lá, menos D. Será que é isso? Eventos de espera em tempo real. É isso. Ah, deu erro. Ah, claro, eu coloquei no lugar errado o menos D. Ó, agora o evento está com RT, de real time. Então agora não é mais os eventos acumulados desde o startup do banco. São os eventos que estão acontecendo nas sessões que estão em execução agora. É interessante também, de vez em quando, abrir com isso quando você quer ver de forma mais rápida um problema que está acontecendo nesse momento. Pessoal, tudo bem aqui no Oratop? Alguma dúvida, pergunta? Se tiver, façam, senão eu vou pular para o próximo. Tranquilo. Eu vou para o próximo script. Vou fechar aqui o de número 4. Tiago tem que praticar, ok. Sim.
Agora a gente vai para o Enimon. O Enimon, acredito que pouca gente conhece. Isso daqui eu também aprendi com o Regis, tá? Não conhecia o Enimon. Até escrevi um artigo recentemente aí para o meu blog sobre ele. Escrevi semana passada, se eu não me engano. Quem conhece o Enimon? Escreva assim aí, por favor, só para ter uma ideia de quantos conhecem. Acho que já sei, pouco. Sim, não. Sim, sim, sim. Só de nome. Usei faz tempo. Não, não. Legal, é pouca gente conhece normalmente. Eu resolvi mostrar ele para vocês aqui, em vez de mostrar os utilitários mais tradicionais ali do Linux, como IOStat, VMstat e outros ali que mostram informações de CPU, I/O e memória em geral. E também rede, né? Tem utilitário até para mostrar também o tráfego de dados pela rede. O Enimon reúne tudo isso numa interface só. É bastante legal, eu instalo ele nos servidores que eu administro atualmente, depois que o Regis me apresentou ele, e costumo usar ele agora, parei de usar os mais tradicionais, né, que ele é bem legal. É bom conhecer os tradicionais também, porque às vezes você vai para uma empresa que não tem o Enimon instalado e lá é muito burocrático, você não consegue instalar. Aí você tem que aprender também a usar os demais. Então eu mostro os demais ainda nos treinamentos até por causa disso. Em muitas empresas pode não ter o Enimon e é um parto, você não consegue de jeito nenhum instalar qualquer coisa ali no servidor, aí você nunca vai conseguir usar o Enimon. Então tem que usar os mais tradicionais que já existem lá no servidor. Eu vou parar aqui meu hora top e vou digitar Enimon. Para instalar ele também é fácil, de um install Enimon. É assim que eu instalei aqui na VM. Aí ele abre o Enimon. Pois quem quiser saber mais sobre ele também, veja lá é o último ou penúltimo artigo do meu blog, acho que é o último. Enimon, N de Nigel, alguma coisa, que é o nome do cara que criou o Enimon. É um cara que trabalhou na IBM. Eu não sei se ainda trabalha lá. Aqui, ó, ele tem um help. Você pode apertar o H para ter um help, Enimon H. Ou você pode usar essas teclas de atalho que ele já mostra aqui quando você abre ele em execução. Por default, ele não está mostrando praticamente nada ainda para a gente, a não ser algumas informações aqui, ó, no meu SO, Oracle Linux Server 9.4, o meu processador, AMD Ryzen 5, o que mais aqui? 2 cores, eu startei a VM com 2 núcleos, eu tenho mais núcleos, mas a VM está com 2. Um socket, né? Uma CPU só. E nada mais aqui, o clock, né, da minha CPU. E aí eu quero ver meu uso de CPU da minha máquina. Eu vou apertar a tecla C minúsculo. Está mostrando lá o uso das minhas duas CPU. Ó, o verdinho, que está escrito em a letrinha U, significa percentual de uso de CPU por processos de usuário. E vermelho são processos do próprio sistema, do banco, do SO, né? Não é processo de usuário. Aqui ele está mostrando o uso por cada CPU e o uso médio. Tem um outro modo de visualização. Eu vou dar aqui, eu vou apertar C de novo, vai sumir. Agora eu vou apertar o Shift e o C, que vai ser o C maiúsculo. Ó. Ele vai abrir aqui um modo de visualização um pouco diferente do anterior, mas mostra as mesmas informações. Eu tenho duas CPUs ali, está crescendo o uso dela ali, ele vai mostrando para cima ali o uso dela, vermelho e verde. Eu não gosto muito desse. Apertei o H para mostrar a tela lá de novo, que tem as teclinhas de atalho, para eu lembrar algumas teclas aqui. Eu vou apertar o C para assumir de novo o CPU. Ops, sumiu o CPU. Apertei Shift C maiúsculo para assumir aquele modo de visualização CPU diferente. Vou apertar D para mostrar I/O em disco.
Tá mostrando aqui, ó, SDA é o disco, SDA1, SDA2 são partições aqui dele. Na segunda partição aqui que está escrevendo, na primeira nem tem nada escrevendo, deve ser onde estão meus data files, deve estar tudo ali do banco. Aí está aqui, ó, aparecendo R de read, W em amarelo de write, para ter uma ideia de quanto que ele está escrevendo e quanto que ele está lendo ali em ordem de grandeza. Aqui tem uma barra que mostra a informação em kbytes. Está mostrando aqui transferência por segundo, 20, menos de 1 mega, está sendo lido. Se você usa ASM, isso daqui não vai mostrar nada, né? Porque aí não é, ele só está pegando o que está fora da ASM, que está gerenciado pelo SO. Vou apertar o D de novo. Informações do kernel ali, ele mostra o load average. Apertei o K. Olha o load average aqui, ó. No último minuto, nos últimos 5, nos últimos 15. Isso aqui eu gosto de deixar sempre habilitado nele. Vou apertar o K de novo. Vou apertar o M para mostrar o uso de memória. Memória RAM está mostrando aqui 7,5. 3.3 em livre. Swap, está usando bastante swap. Provavelmente está faltando memória para aquilo que ele está executando nesse momento. Ele começou a usar bastante swap. Swing Bench lá tá roubando memória aqui tá consumindo, tá sobrecarregando a memória da VM. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem rede também. Deixa eu apertar o M de novo para assumir memória. E N de network. Aí está mostrando o tráfego de dados recebidos, kbytes recebidos, kbytes transferidos, pacotes entrando, saindo. Tem o pico, quanto que foi o momento que ele mais recebeu e mais transferiu. Nas interfaces de rede local e na interface de rede da única placa de rede que ele tem. Aí o Ed fez um comentário bem completo, sim, bem legal mesmo. Alguma pergunta, dúvida, pessoal? Sobre o Renimon? Estão me ouvindo? Ok, obrigado. ...70 pessoas hoje. Na aula passada a gente estava com 90? Acho que era 90, né? Sempre cai. Normal. Dá para mudar a unidade de modo de rede? Não sei. Se dá, eu desconheço, tá? Eu sempre uso no default aqui. Se dá, eu desconheço e não pesquisei. É algo que eu nem monitoro quase. De vez em quando que eu fico vendo rede. Porque a janela é limitada, né? Eu tenho que escolher o que colocar ali. Eu acho que não dá, não. Aqui que você aperta também o mais e o menos. Aqui, se eu não me engano, ele está atualizando em 3 segundos. 2, refresh, 2 e 3 segundos. Está mostrando aqui em cima. Aí, se eu aperto a tecla mais e menos, ele vai aumentando e diminuindo esse tempo. Normalmente eu chego a colocar menos aqui para ficar em 1 segundo. E aí, acho que essas unidades de medida não dá para mudar, não. A Ed falou que na primeira aula teve 92. Agora hoje tem 70. Na sexta vai ter 30. Acho que não vai cair tanto, não. Banco vê mais disco, memória e CPU. É verdade. Eu quase não olho rede. Tiago, pode falar?
Ô, Fábio, beleza? Beleza. O nosso companheiro escreveu aí no chat aí que rede é infra, né? Mas dependendo da situação, o DBA, se sair de um problema, ele tem que provar que está com problema na rede. Sim. Poucas vezes a gente tem que fazer isso, mas sim. Eu já precisei uma vez discutir isso há muito tempo com o pessoal da rede. Não é algo tão rotineiro, mas sim, é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Eu diria que não é algo que faz parte da nossa rotina, ficar monitorando isso, mas como você bem disse, se você tiver um problema ali que não tem nada no I/O, não tem nada ali na minha memória, CPU, você tem que saber avaliar a rede também para discutir isso com o cara lá de infra. Legal, bem colocado. 80% do trabalho é provar que o problema não é banco, normalmente, o problema realmente não é banco, sempre que tem gargalo lá nos sistemas, lentidão, aí o coordenador vai lá e pergunta para os chefes das áreas, né? Vê aí se é problema de banco, vê aí se é problema de aplicação, vê aí se é problema de rede, né? A nossa resposta, estou sempre com o Oratop lá habilitado ali, é quase que instantânea, né? Eu olhando o Oratop, eu já sei qual que é o problema ali, ó, não tem nada no banco. Então, meu chefe pergunta, eu já dou a resposta praticamente de cara ali, né? E aí ele vai descobrir, normalmente, é problema lá na aplicação, servidor de aplicação, alguma coisa configurada errada lá no servidor de aplicação, ou SQL ali de uma determinada aplicação ali que não era algo trivial ali, não é algo que era executado com muita frequência, e aí passaram a usar muito determinada funcionalidade. Tudo é banco até que se prove o contrário. Eu provo o contrário rápido, cara. Agora eu consigo provar rápido isso. Eu sou o primeiro a conseguir provar, eu acho. De vez em quando, né, cara, a gente tem aplicações lá que os caras estão preocupados, que vai botar no ar, vai ter um dia lá X que vai ter um alto gargalo, aí eles fazem um monte de teste, aí no teste fica lento, aí os desenvolvedores colam mais em mim lá para eu provar isso, que eu gasto um pouco mais de tempo, né? Eu vou lá, gero status pack, mostro no Oratop, explico, e blá blá blá, e aí eu consigo provar pro cara, o cara senta do meu lado lá, aí eu provo, aí o cara fica convencido que não é problema de banco, aí eles vão lá mais uma vez e descobrem que o problema está em alguma coisa no servidor de aplicação. Que é o que normalmente ocorre. Ou o SQL ali determinado da aplicação que está fazendo algo que eles não esperavam, que ia causar um gargalo. Bom, voltando, vou parar o Nmon então, se ninguém mais tem questões aqui, vou apertar a tecla Q para ele sair, ou Ctrl C. Não estou conseguindo sair nem com C, nem com Q, nem com Ctrl C, agora parece que ele não está pegando mais o retorno do meu teclado. Não, saiu. É o refresh aqui que... Pronto, dei um clear na tela, limpou tudo. Sumiu o Nmon. Vou fechar o script de número 5. E para encerrar esse capítulo, eu havia falado na parte teórica do início desse capítulo, né, que a gente vai fazer um checklist ali para verificar a sanidade ali do teu banco de dados ou da máquina servidora. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou fazendo o diagnóstico, né, estou tentando entender onde está o problema. Então, comecei olhando algumas coisas ali no nível do SO. Depois eu fui entrando no banco, tem o Oratop. Agora, o Oratop ainda mostra uma visão ali do banco mais engessada. Tem uma interface ali com o principal que a gente precisa monitorar, mas se tiver que fazer algo mais elaborado, ele não vai me mostrar. Eu teria que fazer alguns SQLs dentro do banco, que a gente vai fazer no próximo capítulo. Agora, eu vou apenas entrar no alert.
né, no Alert Log, que também é um lugar que a gente pode olhar para ver problemas no banco, inclusive problemas de performance. Às vezes está acontecendo algum problema de performance ali, que tem um evento vinculado ali no Alert Log, como, por exemplo, quando estoura o TabSpace, o TabSpace ele chegou no limite de tamanho, estourou o TabSpace, e aí ele fica aguardando o incremento dele. Ele não interrompe a transação, e aí gera um evento que ele fica em espera, esperando que alguém tome uma providência ali, para o DBA tome uma providência ali para aumentar o tamanho do TabSpace. Ele fica isso por um determinado tempo. Essa feature chama Resumable, alguma coisa assim, do TabSpace, né? E ele registra um evento lá no Alert. Então, você olhando no Alert, tá demorando minha aplicação. Às vezes está neste evento, você olha no Alert, você mata a charada na hora. Eu não lembro de cor agora o nome do evento, mas na hora que eu olho ele, eu lembro na hora, tá? Que é aquele problema. E já aconteceu comigo isso já aconteceu comigo algumas vezes, pouquíssimas, mas já aconteceu, que ficou em espera por causa disso. Tá? Então você pode olhar no Alert ali para resolver também um problema de performance. Tá? Como que eu faço para olhar o Alert? A partir do Oracle 11G, a Oracle organizou todos os arquivos de diagnóstico do banco. Ela deu um nome para essa estrutura que ela organizou, ela chama de ADR, Automatic Diagnostic Repository. Né? Ela criou um repositório de diagnóstico, ela estruturou todos os arquivos de diagnóstico, deu um nome para isso, ficou mais bonitinho, dá até para você saber onde procurar as coisas, olhando essa visão aqui, ó, Diag-Info, $, Diag-Info. Eu vou consultar ela e filtrar aqui pelas linhas Diag Alert e Diag Trace. Diag Alert é onde está o meu Alert Log no formato XML. Então, a partir do 11, existe um Alert Log em formato XML e existe outro em formato TXT, que já existia há muito tempo no Oracle. Esse outro TXT fica nessa pasta Diag Trace. Então, quero ver o meu arquivo do Alert em formato texto. Eu faço esse select aqui, pego esse caminho aqui na coluna value e abro ele lá no meu MOBA. Eu vou fazer isso agora, CD, colei aqui o caminho dele, entrei na pasta trace, vou dar um LL aqui, -TRH, para ver os arquivos que estão aqui dentro. Normalmente o alert log aparece no final. Tá? Alert underline nome do container.log. É o padrão do nome desse arquivo. Dou um VI, alert, shift G, vou para o final do arquivo. E aí tem os principais eventos que ocorrem no banco. Às vezes tem alguma coisa aqui relacionada à performance também. Quando tem algum problema acontecendo, é um dos primeiros lugares que eu vou olhar. Eu entrei ali só para mostrar para vocês. Outra forma de entrar, sem ver isso, né, seria você saber lá qual que é o teu Oracle Base, e aí dentro do teu diretório Oracle Base, /diag, /rdbms, /nome do container, /nome do banco, nome da instância, /trace, né? Bom, mostrei aqui via SQL para achar o caminho dele. Dá para a gente consultar também agora, a partir do 11, do Oracle 11, o alert direto do banco. Não preciso fazer isso lá pelo utilitário do SO. Eu posso entrar aqui na visão $DBG Alert Text. Só dá para ver o conteúdo dela logado com sysdba. E aí eu vejo o conteúdo dela, pegando algumas determinadas colunas. Eu já estou acostumado a olhar no modo texto, já fica para mim bem mais fácil entrar no modo texto. Mas tudo que tem lá tem aqui. Para mim, a indentação, a formatação que tem lá, fica mais fácil de ler as informações. Aqui tem algumas coisas legais. Dá para você procurar mais fácil, por exemplo, por erros. Eu vou lá, filtro pela coluna Message Text, like, hora.
se ocorreram erros ora que foram registrados no alert, vai aparecer. Deadlock é um erro que é registrado no alert, e você vai encontrar com essa consulta. Todos os deadlocks que estão ocorrendo no banco, você vê aí bem fácil com essa consulta. Então tem algumas vantagens. Eu tenho esses scripts prontos para ver isso também. De vez em quando eu dou uma namorada nisso. Eu vou lá, entro, na hora que está mais tranquilo, entro, vejo se tem alguma coisa ali nova, algum erro novo. É legal a gente fazer esse trabalho de vez em quando ali que está sobrando tempo para talvez até remediar alguma situação futura. Evitar alguma situação futura. Algum problema futuro. Tiago, pode falar. O Fábio, lá no MOBA, no Linux, né? Quando você dá um sinal de maior e coloca o arquivo, você está limpando o arquivo. Limpa tanto no trace, também o XML, ou limpa só o trace? Peraí, limpa também o trace, o XML. Quando você, isso é padrão do Linux, quando você faz lá só barra maior, ele limpa o arquivo e escreve o conteúdo daquele comando que você está executando ali de novo para dentro do arquivo. Se você fizer 2, né, sinais de maior, aí ele faz o append, ele acrescenta. Eu não entendi a relação disso com o trace e com o alert, não entendi. Vamos lá, o alert log em formato de texto está no trace, beleza? O alert log em formato... texto está na pasta trace, correto, sim. Beleza. E o XML está na mesma pasta? Não, está em outra pasta, está na pasta Isso. alert, certo? Aí eu dei lá um sinal de maior, lá no alert da pastinha trace. Ele vai limpar lá o texto. Tá. Você quer saber se ele limpa também o XML? Isso. Será que ele limpa também o XML ou guarda? Nunca fiz isso, mas vamos testar agora, que eu já descubro. Eu acho que não, mas a gente pode testar agora, vamos ver? Nunca pensei nem em fazer isso. Vamos testar. Vou pegar aqui meu alert, vou escrever aqui echo texto, vou mandar para o meu alert, vou dar um more aqui só para ver que ele escreveu texto dentro do alert, e vamos ver o que tem dentro do arquivo XML. cd alert, aqui dentro está o arquivo XML, more, log, aqui vai ter as tags. Olha, ele não limpou o XML. Não limpou. Tá todos os eventos aí. Então, eles são independentes. É bom, é uma segurança, né? De repente você foi lá erroneamente, apaguei lá o log do alert. Opa, mas espera aí volta lá no XML, eu consigo, né, entender. Ou então, sei lá, alguma pessoa entrou lá e apagou erroneamente, sem ter conhecimento, você já consegue voltar a identificar, né? Sim. Inclusive, acabei de fazer o select lá na DBA Alert Text, tá aparecendo o conteúdo do XML. Se eu for lá e limpar o XML, eu também nem mexo nesse XML. Vou apagar esse arquivo XML aqui. Deixa eu ver se vai dar algum erro lá. Acredito que não, acredito que não vai mostrar nada. Eu não vou apagar com medo, né? Vai que acontece alguma coisa inesperada. É melhor eu me precaver e não atrapalhar a aula. Então eu vou renomear ele. Renomeei o XML. Retornou vazio. Também não dá erro. Deixa eu ver se ele já criou um novo. Ainda não. Normalmente o alert texto, quando você apaga ele, ocorreu um evento novo no banco, ele já cria um novo. Eu suspeito que ele deve fazer a mesma coisa com esse arquivo XML. Deixa eu forçar ele a escrever no alert aqui, fazendo um alter system switch log file. Opa, tem que entrar no CDB root. Aqui ele escreve no alert, provavelmente, eu acho que ele criou um novo. Criou, beleza. Estou aprendendo isso agora também, porque é coisa que eu nunca fiz.
Aí agora o Roberto perguntou no chat. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui, pera aí. Antes de falar do Roberto, eu vou ver por ordem. Essa X dólar possui exatamente todos os eventos registrados no Alert. Tem que possuir todos. Se não possui todos, é porque pode ter ocorrido a da gente ter limpado, né? Eu manualmente limpei um ou outro. Mas o que ocorre no banco tem que registrar nos dois. O Oracle automaticamente registra nos dois. Qual a diferença entre XDG Alert Text, que eu estava executando agora? Essa outra, eu nem lembro dela. Deixa eu ver ela. Que eu não vou conseguir te responder porque eu não lembro dela. Estou tentando pegar a segunda visão para ver os dados que tem nela. V, dólar, DIAG, Alert Text. Para mim deu erro. Existe mesmo essa view? Eu não lembro dela porque eu não uso ela. Será que é assim? Está escrito certo? E de acordo ali, não é XT, é text? Eu digitei text achando que seria text, né? Deixa eu pegar de novo aqui. Eu fiz uma dedução. Vamos ver se é ext mesmo. Ah, tá. Eu que errei. Ext. É ext mesmo, estava certo ali. Eu desconheço essa, mas me parece que é o alert também. Tentar entender o que ela está mostrando aqui. Depois, eu vou pesquisar depois, tá? Eu não gosto de ficar pesquisando em aula. Aí eu vou pesquisar depois da aula sobre ela, amanhã, provavelmente. Se alguém pesquisar e quiser compartilhar com a gente enquanto eu falo aqui, vejo. Organization, RDBMS, host. O que ele mostra? Uma linha para cada evento, deve mostrar aqui. Aqui ele mostra até mais informações. O programa SQL Developer, talvez o programa que gerou o evento. Cara, eu acho que essa V-Dollar é mais completa. Provavelmente ela não existia quando foi lançado o ADR. Quando eu estudei ele mais a fundo, eu acho que ela não existia. Deve ser uma visão mais nova. Eu vou pesquisar sobre ela. Bem legal, porque está mostrando bem mais informações. Uma D tem acesso a ela, mas a X-Dollar não consigo enxergar. É até estranho, né? Ela tem mais informações, porém ela não tem acesso restrito. A X-Dollar realmente é só quem tem privilégio com SysDBA. Por que essa daqui tem mais informações e não é restrita e a outra é? Deixa eu ver aqui se essa daqui completa com asterisco. Vamos ver se tem mais informações mesmo ou eu estou deduzindo errado. Não, tem as mesmas informações, parece. Cresceu, nossa, você vê a gente tem alguns scripts fixos ali, eu só uso essa visão aí, para pegar algumas coisas ali que quando eu quero ver erro, eu nem fico vendo essas colunas aqui, essas colunas aí que mostra detalhe de programa. Não lembro se já existia ou se é coisa nova, essa Module ID. Para mim, achei legal mostrar isso. Não lembro se existia em versões mais antigas, no, por exemplo, o 11. Até o IP, né? Normalmente vai ser a própria máquina que vai gerar isso, ó, o próprio servidor. Mas é legal que tem bem mais informações, tem que tentar entender melhor. Eu acho que a X-Dollar é mais completa. A V-Dollar deve ser algo mais específico, talvez. Eu não sei qual é o limite dela. Ela deve ter um escopo menor por não ser restrita, né? Ela deve ter um escopo menor. Eu vou descobrir, depois eu trago isso para a próxima aula. Legal que vocês estão trazendo essas. Eu aprendo também com vocês, né? Essa daí eu não conhecia.
Ela é disponível a partir do 12, então faz sentido. Quando eu estudei isso melhor, que foi lá na versão do 11, que ela foi lançada, ela não existia. Acesso também o log de alertas formatado em XML do ADR. Tá. Vou tentar entender melhor aqui, ainda não sei se só o desempenho seria uma questão de... Vou entender melhor, depois eu trago isso para a próxima aula. Bom, a gente encerra aqui o capítulo 2. Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Tranquilo? Não, nenhuma dúvida. Pessoal que está aqui, eu vou pedir depois, eu estou vendo que já saiu bastante gente, eu não sei se foi bastante, mas saíram algumas pessoas. Para a gente dar o certificado aí, eu vou pedir para depois falar presente de novo, na hora que voltar do intervalo. Tá? Para eu saber que estava presente, que eu comentei, o requisito para dar o certificado era estar presente as 3 aulas inteiras, né? Então vamos lá, eu vou sair, vou parar para o intervalo agora. 15 minutos novamente, eu vou jantar e daqui a pouco a gente volta. Vai ter gente que vai ficar sem. Então, o pessoal não se atenta ao enunciado desse que eu falei do certificado. Tem que estar presente nas 3 aulas o tempo inteiro. Então, pessoal, 8h23 no meu relógio, daqui 15 minutos a gente volta. Obrigado, até daqui a pouco.
Pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Ouvindo. Obrigado. Anderson quer falar? O Anderson acho que ele deve ter levantado a mão de novo aí sem querer. Todo mundo aí respondendo presente, por favor. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Bom, vocês estão vendo aí capítulo 3, analisando estatísticas e weight events. O que a gente vai ver agora nesse capítulo? Que são estatísticas, weight events por versão do Oracle, classes de weight events. Qual é a relação deles com a otimização de performance, ferramentas para analisá-los, quais são os mais comuns e os tempos de espera aceitáveis, né, de cada weight event, ou dos weight events em geral. Bom, começando por estatísticas. O que são estatísticas? São contadores de eventos que ocorrem dentro do banco de dados. Então, por exemplo, I/O por segundo, quantidade de requisições de I/O por segundo, é uma estatística de um evento que ocorreu dentro do banco. Então, existem inúmeras estatísticas, a gente pode consultar elas em determinadas visões do banco de dados, né, e todas elas representam alguma informação de algum evento importante que ocorreu no banco de dados e a quantidade de vezes que aquele evento ocorreu. Normalmente, a gente usa essas informações de estatística para verificar se está ocorrendo algum problema de performance no banco de dados. É importante a gente ter uma informação sobre o baseline dessa estatística, qual é o normal de contadores de vezes que ocorreu determinado evento. Né? Você já sabe qual é o baseline, aí você vai comparar com a quantidade que está ocorrendo daquele mesmo evento em outro momento em que você está tendo o problema de performance. A gente pode utilizar ferramentas de monitoramento para extrair, guardar e até mostrar gráficos, né? Gráficos, dashboards dessas estatísticas. Tem algumas que já são pré-configuradas no Enterprise Manager. Dá para a gente customizar os Zabbix, também tem a outra... Esqueci agora o nome, deu um branco. Tem uma outra que é usada, Grafana, que é usada em conjunto com os Zabbix, que você pega essas estatísticas, alimenta o repositório deles, né, e depois você vai lá e gera vários dashboards para analisar essas informações. Você pode montar um dashboard para ver as estatísticas que você acredita que são mais importantes para você saber como é que está o teu banco de dados de um modo geral. Elas servem para a gente estar sempre monitorando o banco de dados e também para encontrar problemas de performance, porque você comparando em um momento que está ok com outro que está com lentidão, você vai olhar as estatísticas, você vai encontrar onde está o problema. Essas estatísticas, né, são subdivididas em estatísticas de sistema e de seção. A gente pode encontrá-las nessas visões aí, VDollar, SysStat, SGA-Stat, Event Name, ou Stat Name, SES-Stat, VDollar Session, Session Event, Session Weight, diversas visões que daqui a pouco a gente vai começar a consultar através de scripts. Também vamos falar aqui sobre o Weight Events, que na verdade é o ponto principal. Os eventos de espera, né, que são estatísticas mais específicas relacionadas à espera. Quando o Oracle, uma seção de banco de dados, está esperando algo por determinado problema, por determinado evento. Tá? E
é importante a gente entender os wait events para a gente conseguir elaborar um diagnóstico de problema e depois atuar no trabalho de otimização. Esses wait events, eles indicam normalmente ali que o banco de dados está esperando, ou uma sessão está esperando por determinado recurso computacional. Recursos físicos ou lógicos, né? Recursos de I/O, que seria armazenamento, CPU, memória, rede, ou lógicos, que seriam espera por LETs, locks, né? LETs são uma espécie de espera por alocação de memória, por exemplo. Tá? O lock tem um lock de linha, né? A gente está acostumado já a ver isso. Aqui eu vou dar alguns exemplos de eventos de espera. A gente tem alguns eventos que eu peguei de um livro que eu li, Oracle Database Performance Tuning Guide. Ah, não, aqui não é de um livro, aqui é do Performance Tuning Guide, né, que é o guia lá da Oracle. É praticamente um livro também. Na versão 19, a Oracle falava aqui, ó, os wait events, mais alguns exemplos, na verdade, alguns exemplos de wait events, não são os mais que ocorriam mais, e a potencial causa. Então aqui tem o nome do wait event, Buffer Buzz Wait. Ela fala onde ocorre isso. Normalmente ali na Buffer Cache e o Database Writer, o processo do Database Writer. Quais são as causas? Ó, depende do tipo de buffer. Se, por exemplo, waits por um bloco de índice pode ser causado por uma chave primária baseado na sequência em ordem crescente dela. Ah, o que eu posso fazer para tentar encontrar o problema? Examina a $session enquanto o problema estiver ocorrendo, para determinar o tipo de bloco que está em contenção. Então, é um evento de espera que indica normalmente um gargalo na buffer cache. Blocos que estão sendo disputados, alocados ali dentro da buffer cache. Tá? Você consegue obter uma descrição mais detalhada de um evento de espera, normalmente não, sempre no MyOracle Support. Tá vendo lá um evento de espera no Oratop? Deixa eu tentar entender o que é esse evento de espera. Então você precisa entender o que é aquele evento de espera para depois você atacar o problema e tentar fazer um trabalho de otimização. Então olhou lá, joga lá Buffer Buzz Waits dentro do MyOracle Support. Ele vai te trazer uma porrada de documentos que vai te indicar como investigar e como entender melhor aquele problema. O Thiago colocou saudades dos notes que publicava em cada versão, mas acho que os últimos foi no 19C. Ok, Grafana, presente, beleza. Então, sempre que ocorrer um wait event, normalmente está um evento de espera, está faltando recurso. Está faltando algum recurso. Ou o Oracle está esperando que ocorra determinada coisa, determinado evento, né, porque tem algum recurso que está sendo ocupado, está bloqueado, como um lock, por exemplo, um lock de linha. Tem um evento que chama Enqueue Row Lock Contation, se eu não me engano. É um lock de linha. Alguém está fazendo insert, normalmente um update de numa linha, e não comitou a transação. E aí tem outra pessoa querendo atualizar a mesma linha. Vai cair nesse evento de espera. Enquanto não comitarem, vai ficar nesse evento de espera. Tá? Você vai conhecer todos os wait events? Nunca. São muitos. E você vai ver poucos deles. Porque no teu ambiente, pode ser que ocorra em média ali uns 10, 20 eventos de espera. Né? Seria o comportamento típico. Você vai conhecer aqueles lá que mais ocorrem. Você vai pesquisar, você vai decorar. De vez em quando vai aparecer um diferente, aí você vai pesquisar, vai entender o que é. Aquele diferente talvez você não decore. Mas tem eventos de espera que ocorrem na maior grande quantidade dos bancos de dados que a gente administra. Como, por exemplo, o DB-File Scattered Read, DB-File Sequential Read. Esse DB-File Sequential Read é leitura de blocos de índice. É a primeira vez que vai ler um índice, o Oracle tem que ler o data file do índice e trazer para a memória.
trazer para buffer cache. Quando ele está lendo ele fisicamente, ocorre o DB file sequential read. É normal que ele ocorra. Se ele estiver muito alto, aí pode ser um problema. Mas esse evento de espera vai ocorrer em qualquer banco transacional. O scattered read, normalmente são leituras de múltiplos blocos. Isso daqui ocorre normalmente quando o Oracle está fazendo full table scan. Ué, é normal fazer full table scan num banco transacional? Não é tão comum, mas também ocorre. O ideal é que tenha mais, num banco transacional, tenha mais DB file sequential read. Scattered read, nem tanto, mas vai ter também. Então a gente tô dando um overview geral aqui para a gente entender a importância disso. Tá fazendo muito DB file scattered read. É leitura num full table scan. O que eu posso fazer para melhorar isso? Normalmente criar um índice. Então, quando eu vejo isso daqui, né, fora do típico, né, fora do meu baseline, eu já vou investigar qual SQL que está executando isso, que está gerando isso. Aí você vai ver um determinado SQL, ele está fazendo full table scan numa tabela que cresceu atualmente, ou numa tabela que não tem índice, aí você vai lá, cria o índice, cai esse evento de espera, ele para de aparecer. Tá? Eu estou falando já o evento de espera e o que fazer nessa situação, né? Uma possível solução. Nem sempre a solução para o scattered read é criar um índice. Nem sempre. Existem outras soluções. Depende do caso. Nem sempre eu posso criar um índice. Tá? Você pode, de repente, criar uma visão materializada para resolver aquele problema. Você pode colocar a tua tabela num SSD, vai resolver o problema. Você já viu que não dá para criar um índice. Então você muda a estratégia, bota a tabela num dispositivo de armazenamento que tem I/O mais rápido, resolve o problema. Então a gente comentando aqui, dá para a gente perceber, né, que existem inúmeras soluções para um problema. A gente tem que entender melhor o contexto, o ambiente, para definir a melhor solução. É importante a gente saber que os wait events, eles revelam sintomas do problema e não a causa. Nem sempre você vai saber a causa. Você tem que juntar mais informações para saber a causa, a experiência. O lock TX, né, TX que aparece também nos wait events, é relacionado ao lock de linha. Tem gente querendo entrar na sala. Autorizei. Os wait events nasceram lá na versão 7 do Oracle. Quero saber uma visão, uma lista deles. Vai na $$ event name. Para saber o total, faz um count nela. Aqui a gente pode ver a quantidade de wait events desde o Oracle 7. Ó, existiam 104. No Oracle 23, aqui do ambiente de treinamento que vocês estão vendo, agora existem 2.289. Quanto mais wait events, mais perto você chega do teu problema, porque ele vai ser mais específico. Aqui era muito genérico. Às vezes um wait event indicava 50 problemas possíveis. Agora eu tenho 50 wait events diferentes, cada problema. Então, conforme cresce a quantidade de wait events por versão do Oracle, normalmente você está mais perto da causa do problema. O sintoma é mais específico. Aí você chega mais perto do problema. Eu lembro que um que me assustou quando eu migrei do Oracle, se eu não me engano, quando eu fiz a migração do Oracle 10 para o 11. Na época, quando eu entrei no tribunal, nossa máquina servidora principal de produção, ela tinha pouca memória. E aí estava fazendo muito swap. Para resolver o problema de swap, eu habilitei shared server. Né? Vários processos do SO, de sessões de usuário, usando várias sessões de usuário usando o mesmo processo no nível do SO. Melhora para economizar memória, porém, um processo do SO não consegue atender mais de uma sessão ao mesmo tempo.
Às vezes você tem um processo do SO vinculado a 5 usuários diferentes, e aí, se os 5 tentam executar o SQL ao mesmo tempo, ele não consegue executar os 5 ao mesmo tempo. Um executa, termina, o outro executa, e aí forma uma fila. Então você pode melhorar de um lado e piorar do outro. No meu caso, era a melhor solução naquela época. Quando eu migrei para o 11, a gente trocou de máquina e trocou de versão, fizemos upgrade. Logo de cara, eu percebi que apareceu um AT20 novo lá, que era Virtual Circuit alguma coisa. Era um evento de espera novo do 11 que indicava que aquele servidor compartilhado estava sem fazer nada, estava ocioso. E aí eu fiquei preocupado, caramba, na hora que eu migrei, vi aquilo muito alto, não aparecia antes no 10, achei que era um problema, comecei a pesquisar, até eu entender que era um evento por ociosidade de espera que indicava ociosidade, e aí eu falei, quando o evento de espera indica ociosidade, não precisa fazer nada, ele não é um problema, indica apenas que o processo lá está parado, né? E aí eu entendi, eu fiquei mais tranquilo, e aí logo em seguida eu desabilitei as conexões compartilhadas, shared server. Aí voltei para o default do Oracle, que é conexões dedicadas. E aí parou, não existe mais esse wait event agora nos bancos de dados que eu administro. Então estou comentando aqui casos aqui para vocês entenderem melhor. Antes, no 10, não existia um evento que indicava a ociosidade de shared server. No 11, apareceu um. Então, qual a relação entre o wait event e tuning, né? Quanto mais específico é o wait event, mais perto ele chega da causa do meu problema. Fica mais fácil, talvez fique mais rápido o meu trabalho de tuning. Um ponto importante que a gente tem que também entender é esse conceito aqui, de tempo de resposta. Um SQL, ele tem um tempo de resposta. O meu SQL demora 30 segundos para ser executado. Tempo de resposta é igual tempo de serviço mais tempo de espera. Tempo de serviço é o tempo que ele estava executando, é o tempo de CPU. Naqueles 30 segundos, pode ser que ele ficou 10 segundos executando o serviço e 20 em espera, aguardando memória ou aguardando outro usuário dar um commit. É importante a gente ter esse conceito de tempo de resposta, que é a soma dos dois, porque a gente vai ver isso nos relatórios depois de análise de StatSpec, de AWR, que eu não vou falar aqui, eu falo no treinamento lá de tuning, mas a gente vai ver isso muito lá, a gente vai ver algumas visões também do dicionário de dados para quando a gente está trabalhando com tuning, e a gente normalmente tem maiores chances de sucesso no trabalho de tuning, pegando aqueles SQLs que tem, onde o tempo de resposta dele é maior no tempo de espera. O tempo de espera é o que tem o maior percentual. O que já tem um tempo de serviço alto e o tempo de espera pequeno, normalmente a gente consegue otimizar pouco. Os maiores candidatos para tuning são aqueles que têm o tempo de espera maior e não o tempo de serviço maior. Dá para tunar também o que tem um tempo de serviço maior, mas os piores são esses. Quais ferramentas a gente pode usar para analisar estatísticas, weight events, problemas de performance em geral? Existem várias. A gente pode consultar diretamente visões de performance dinâmicas, V-dollars, né, visões V-dollar do banco. Tem que saber quais, mas a gente pode consultá-las. Isso daqui não precisa de licença. Um problema delas é que elas não possuem dados históricos. Elas vão possuir os dados acumulados, desde o startup da instância, ou algo que está acontecendo nesse momento. Você não vai ter o histórico de um ano atrás, né, de o que aconteceu em determinado dia. Dá bastante trabalho para você analisar o todo, ficar caçando informação, dá muito trabalho. Dá para você analisar também tudo isso via SQL Trace. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, tem um artigo no meu blog que eu falo, bem legal e completo para falar sobre SQL Trace.
né, que a gente gera na mão. Eu falo lá no treinamento de tuning. E dá para a gente analisar também via relatórios do StatSpec e do AWR, que são ferramentas, uma é gratuita, essa daqui, o AWR, é pago. O AWR tem tudo que o StatSpec tem e algumas facilidades a mais. Tá? Mas é pago. O StatSpec é free. Eu uso lá nos ambientes de produção que eu trabalho o StatSpec, porque eu não tenho licença do AWR. E ele me atende muito bem. Deixo de ter algumas facilidades do AWR, mas eu não pagaria para ter as facilidades do AWR para o conhecimento que eu tenho e para as necessidades que eu tenho. Então a gente não usa o AWR. Quem tem licença, ótimo, não tem necessidade. Se você tem licenciamento da AWR, não tem por que usar o StatSpec. Ambas servem para gerar relatórios que você pode analisar como se fosse um check-up completo do teu banco de dados, um hemograma completo do teu banco de dados. É que o médico analisa lá para tentar entender como é que está o paciente. O paciente é o banco. Ele traz uma porrada de informações do paciente que a gente, como médico, vai analisar lá para tentar entender onde estão os problemas de performance do meu banco de dados, do meu paciente. Eles pegam informações, são ferramentas que você cria, instala, por exemplo, o StatSpec, você instala, o AWR já vem instalado. O StatSpec você instala ele, depois você cria um jobzinho para ele ficar coletando estatísticas, né, os snapshots do banco de hora em hora. De hora em hora, eles nada mais fazem do que ficar consultando visões de performance dinâmicas e armazenando em tabelas do banco. Eles pegam informações de inúmeras visões e guardam isso de forma organizada em tabelas, e depois ele gera um relatório que vai pegar essas informações e trazer de um modo legível para a gente, de um modo que a gente consiga entender essas informações, de acordo com o período que eu quero. Eu quero ver como é que estava no meu banco de dados na semana X na primeira semana de janeiro desse ano. Ou a semana anterior, ou na quarta-feira da semana retrasada. Só tem que saber o período que você quer analisar. E tem que ter essas informações ainda no histórico, no repositório. Né? O repositório ele pode crescer demais e ocupar muito espaço no teu banco, então a gente costuma configurar o expurgo deles. Para expurgar depois de 1 mês, 2 meses. Tá? Tem o Ash, que traz informações também de estatísticas, o H-Event, mas também das sessões ativas, somente das sessões ativas. Também precisa de licença, assim como a AWR, a licença adicional. Tem o Horatop, que a gente viu lá, o H-Events dentro do Horatop. Tá? E aqui eu finalizo as ferramentas que eu digo que são as mais utilizadas. Tá? Não conheço outras, na verdade. Tem outras, tem ferramentas pagas. Tinha muitas empresas antigamente que faziam ferramentas também para gerar. Tinha uma SolarWinds, uma época que eu pesquisei sobre ela. Apareceu de vez em quando alguns caras aí desenvolvendo algumas outras ferramentas, mas normalmente elas têm um tempo de vida curto. O pessoal acho que não investe muito nelas e aí elas deixam de existir. Ferramentas pagas, né? A não ser as da própria Oracle, normalmente que sobrevivem por mais tempo. Eu falei de visões de performance dinâmicas, elas também aumentam, assim como as Weight Events, né, de acordo com a versão do Oracle. Lá na versão 10 de R2 tinham 400, né, aqui tem quase 1000 agora no 23, mais que o dobro. Então tem mais visões para trazer mais informações do teu banco, estatísticas, Weight Events, uma porrada de informações do banco a mais. Está sempre evoluindo tudo isso dentro do Oracle. Aqui tem alguns exemplos dessas visões de performance dinâmicas, a gente vai vê-las através de algumas delas, a gente vai ver algumas delas através de scripts a partir de agora. E aí eu finalizo a parte teórica desse capítulo. A gente vai ter um capítulo final que vai ficar para a próxima aula. Acredito que eu também não vou terminar de mostrar os scripts desse capítulo 3. Eu vou começar agora e devo terminar na próxima aula.
Eu vou abrir os scripts do capítulo 3. Deixa eu ver, pessoal, vocês têm alguma dúvida, pergunta? Eles são para uso pontual ou frequente. Eles o quê? Porque acho que eu não li na hora na hora que eu falei, eu não sei sobre o que você está se referindo, Ed. Ah, StatSpec e a WR, eles são para uso pontual ou frequente? Pontual, quando você tem... Pontual, você pode até fazer com frequência, criar uma rotina para você trabalhar de forma proativa, para evitar problemas futuros no banco. Você pode tirar relatórios, por exemplo, uma vez por mês. Aí você tira na primeira semana nesse mês, tira um relatório da segunda semana no mês que vem. Se você tem tempo para fazer isso, tira e vai vendo como é que está o banco de dados, sempre comparando com o mês anterior, para saber se algo piorou, aumentou o consumo de alguma coisa, para saber se você pode melhorar a performance do teu banco, melhorando ali, criando um índice no SQL, uma tabela de um SQL que eu vi que agora ficou lento. Tem uma estatística ali de log writer que aumentou muito, aí depois eu vou descobrir o que está causando esse aumento de escritas no log. Será que está escrevendo muito? Onde que está escrevendo muito? Está tendo muita espera para escrever nos idolog files? Será que mudou algo ali nos discos do servidor? Será que o disco está meio bichado? Então dá para você fazer isso de forma... Trabalhar com uma certa periodicidade, ficar analisando eles, para você investigar possíveis problemas. Às vezes é um problema pequeno que pode ficar maior depois e você evita ele ficar maior. Ou, normalmente, a gente trabalha com eles de forma mais reativa. Aconteceu um problema, você quer saber o que é o problema, que horas que o pessoal está reclamando de lentidão, né? E aí você pode ver o que está acontecendo agora e pode ver o que aconteceu na hora anterior, ou ontem, ou anteontem. E aí o AWR e o StatSpec tem histórico, aí você vai lá e vai comparando. Posso comparar o que está acontecendo agora com o que aconteceu no mesmo horário do dia anterior. A ferramenta vai te mostrar, o AWR mostra, ele faz essa comparação, mostra a diferença de valores de hoje e de ontem de determinado evento, né? E aí fica mais fácil de você chegar na causa do problema, né? Aquilo que o HE, as estatísticas estão indicando. Ele mostra os top SQLs lá em consumo de recurso. Você vai analisando lá, ele vai mostrar, às vezes determinado SQL, ele é responsável por 80% do tempo do teu banco de dados. Porra, um SQL só, caramba, eu preciso melhorar esse SQL. E todo o restante, que é 500 mil SQLs, é responsável pelos 20%. Onde você vai trabalhar para tentar otimizar? Aquele SQL só que está consumindo 80%. Então, esses relatórios são muito bons para nos ajudar a resolver esses problemas. Eu tive um problema uma vez, não sei se foi quando a gente migrou para o 11 ou para o 12. O André perguntou, a AWR tem alguma feature que compara dois reports automaticamente? Sim, é chamado de... Ele tem dois nomes, eu chamo de diff report, é um dos nomes, e ele tem um segundo nome, que acho que é compare report. Diff report e compare report. Ele consegue comparar períodos diferentes e mostrar o que aumentou ou diminuiu nas estatísticas. E o percentual de melhora ou piora. No curso é mostrado mais na prática, a questão sim, a gente mostra na prática, eu executo tudo isso junto com os alunos que vão me acompanhando. Então, durante o treinamento, eu espero os alunos. Então, a maior parte dos alunos vão me acompanhando. O aluno, não consegui, tive dúvida, a gente vai fazendo junto. Tá? Tem aluno que prefere só assistir, depois faz sozinho. Quanto tempo fica armazenado isso? Isso o quê? As estatísticas do AWR, é isso, Paulo, a pergunta?
Ah, os reportes. O reporte não fica armazenado, né? O reporte você gera, ele salva um arquivo, aí você gerencia ele. O que ficam armazenados são as estatísticas em tabelas do banco, né? No repositório do AWR ou do StatSpec. Você configura a retenção. Por default, o AWR vem configurado para manter histórico de 8 dias. Porque dependendo do workload do banco, dependendo do tamanho do banco, 8 dias pode consumir muito espaço em disco. Então você vai ver 8 dias, deixa 8 dias o default, vê depois de 8 dias quanto que ele está consumindo de espaço em disco. Dá para você olhar isso, tem algumas visões lá, $, CIS, AUKs, Occupants. É uma visão que vai te mostrar o tamanho dele. Ah, o AWR ocupou 1 GB. Ah, 1 GB não é nada. Então, 8 dias ocupa 1 GB, eu tenho 1 TB para armazenar esses relatórios. Calcula lá, 1 TB, quanto que daria, quantos dias que daria para você deixar? Ah, dá para deixar 1 ano. Aumenta a retenção para 1 ano. Então, você diz o quanto você quer reter. Que mais? Saquei, beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi. Ah, eu estava falando do problema que eu tive quando eu migrei do Oracle. Ah, foi para o Oracle 12. Foi para o Oracle 12 porque é uma feature nova do Oracle 12. O Oracle 12 tem umas estatísticas estendidas que nasceu no Oracle 12, que ele pega informações de funções aplicadas, estatísticas de funções aplicadas em colunas. Então você usa uma função, por exemplo, toChar numa coluna date, né? Ele vai pegar as estatísticas desse toDate, desse toChar aplicado na coluna date. Né? Ele vai pegar as estatísticas da função aplicada na coluna. Ele vai guardar isso automaticamente para tentar otimizar a performance dos SQLs que estão usando muitas vezes essa função. É uma estatística estendida de função. Acho que esse é o nome da estatística estendida. Estatística estendida de função. Era uma feature nova. E aí, cara, ela estava com bug. Eu demorei para descobrir isso. E uma vez por semana, quando começou a ocorrer, uma vez por semana, quase toda semana, segunda-feira ou terça-feira, dava o problema. E aí ele dava o problema, chegava de manhã, já estava com problema. Não dava na hora que o pessoal estava usando. Parece que o problema acontecia de madrugada. E aí eu não conseguia entender esse problema. Eu olhava lá os reports, né, mas eu demorei para entender também que estava acontecendo de madrugada, tá? Eu olhava os reports no horário que o pessoal estava usando o banco. Eu não encontrava nada que justificasse a lentidão. Estava extremamente lento, as estatísticas altas, mas eu não encontrava o motivo. Tudo estava alto, tudo estava absurdo. Mas o que estava causando isso? Eu fiquei semanas e semanas e semanas e não encontrava. Qual era a solução? Restartava o banco. Eu não conseguia encontrar isso. Até um dia, que eu não lembro se foi uma ideia minha, foi de outro cara que trabalhava comigo. De vez em quando a gente se ajudava ali, parava para conversar. E aí, será que está acontecendo isso? Na hora que você chega de manhã já está com problema? Será que o problema não está acontecendo na madrugada, na hora que ninguém está usando? Eu falei, verdade. Eu acho que a ideia foi do outro cara. E aí deixa eu gerar os relatórios aqui de madrugada. E aí eu comecei a gerar de madrugada, eu encontrei um SQL que do nada começou a consumir muitos recursos, né? E esse SQL era do próprio Oracle, era um SQL que o Oracle usava para coletar as estatísticas estendidas de função. Eu fui descobrindo isso, peguei o SQL, e fui começar a descobrir lá no My Oracle Support. E aí no My Oracle Support eu descobri que ele fazia isso. E aí tinha um outro erro parecido, tinha um outro problema parecido no My Oracle Support, que falava de um bug. Né? E aí a solução daquele bug era desativar a coleta de estatística estendida de função. Você configurava um parâmetro lá, um valor, por exemplo, false. Não estava documentado o meu problema, mas o meu problema era muito parecido com esse que já estava documentado no My Oracle Support. Eu fiz isso, pronto, resolveu o meu problema. Tá? E aí eu encontrei num relatório do StatSpec, pegando da madrugada. Era um bug. Depois foi corrigido num patch posterior.
Aí o pessoal perguntou, o Roberto tinha perguntado a ferramenta. No cursos hoje de tuning, eu só mostro o AWR, eu não mostro mais o StatSpec. A maioria procura o AWR. Quem sabe usar o AWR, usa o StatSpec tranquilamente. Mas se não sabe usar, cara, eu vendo um cursinho agora que mostra tudo sobre o StatSpec, lá no site da Hora Master. Se vocês entrarem lá no site da Hora Master, vídeo aulas, tá R$100 lá para um curso completo lá sobre StatSpec. Eu gravei porque não estava mais cabendo o StatSpec dentro das 24 horas do treinamento de tuning. E aí eu fui vendo, sempre eu faço alguns ajustes nos treinamentos, eu falei, StatSpec o pessoal usa menos, AWR o pessoal usa mais. Então eu deixei o AWR lá, tirei o StatSpec e gravei aquela videoaula ali. Então, quem quiser aprender o StatSpec, pode adquirir fora do curso também. O Lucas recomendo muito. Você recomenda o curso do StatSpec? Você fez ele, Lucas? É isso? Isso aí, fiz tem 3 semanas. Muito bom. Legal. Obrigado pelo feedback. Imagina. Eu tô querendo gravar mais algumas videoaulas. Ano que vem eu preciso gravar mais. Eu ia gravar um de AWR. Eu preciso gravar mais algumas coisas aí, começar a fazer. Deixa eu voltar então para os slides. Eu ia começar no primeiro script, aí eu comecei a dar esses exemplos. O primeiro script aqui do capítulo 3, ele vai mostrar para a gente uma consulta que verifica tempo de wait events versus tempo de CPU do banco de dados. Eu vou numa visão chamada V$Sysmetric. Essa V$Sysmetric tem praticamente todas as estatísticas do Oracle ali dentro do banco de dados. Ela tem estatísticas também por histórico de tempo, mas são períodos curtos, tipo do último minuto, dos últimos 15 minutos e algumas coisas assim. Eu não lembro exatamente os períodos de tempo. Eu sei que é pouco tempo, é 60 segundos, aqui está aqui, ó, no próprio script. 15 segundos, 60 segundos, que é 1 minuto. Eu não lembro qual que é o tempo maior. Tá? Mas não é muita coisa. Que ela vai mostrar ali a estatística igual o top, né, do load average, né? Dos últimos 15, dos últimos 60, deve ter mais uma outra medida de tempo, que eu não lembro qual é essa outra medida de tempo. Tá? Aqui, a gente vai ver onde o Oracle gastou mais tempo com wait events ou CPU. Estou indo na V$Sysmetric. Eu tenho que executar ela sempre no root. Deixa eu mudar para o root, que eu não sei se está nele. A V$Sysmetric é uma visão que mostra estatísticas da instância, então eu não posso estar conectado no PDB. E aí meu tempo total de tudo que foi executado no banco, que ele tem desde o startup, né, uma V$, ela tem no máximo o acumulado desde o startup, ele está pegando aqui, ó, desde o startup, 31% do tempo de resposta de tudo que foi executado foi o wait. 68% foi CPU. Bom, não está tão ruim, a maior parte foi CPU. Tá? Não existe um grande gargalo. Tá? Mas quando está ao contrário, eu começo a me preocupar. E você vai analisar isso e ver qual que seria o baseline do teu banco. Então você pode ter isso num report, né, num relatório da AWR, ou você pode fazer essa consulta, guardar essas informações em algum lugar. Agora eu sei que o meu comportamento normal do meu banco, o meu baseline, está sempre 70 e 30, que é isso que está mostrando aqui, estou arredondando. Quando tiver 80 de wait event e 20 de CPU, opa, tem coisa errada aqui, não é isso normal. Aí você vai começar a investigar em mais outras informações, em mais detalhes, vai no SQL, vai vendo outras visões ali para tentar compreender melhor o que está acontecendo, que aqui você está vendo uma visão muito macro do problema, né? Vou para o segundo script. Aqui eu posso ver as informações tanto no nível do container quanto no nível do PDB. Eu vou ver no nível do PDB, porque eu só tenho coisas ali no PDB. Agora eu vou mudar para o PDB.
Eu vou ver estatísticas aqui, que é chamada de estatísticas time model, né, que mostra tempo de diversos indicadores aqui, ó, tempo de CPU do RMAN, quanto CPU já gastou pelo RMAN para fazer backup e restore, tempo do banco, tempo total, que seria o período que o banco está sendo analisado, tempo de CPU, ó, tempo para abrir e fechar a conexão, tempo para ler sequences, tempo para executar SQLs, tempo para fazer hard parse, tempo total do parse. Tudo isso numa visão chamada VDollar, não sei o que, Time Model. Espera aí, que eu não lembro de cor. VDollar Sys Time Model. É ela que a gente está consultando para obter essas informações que são estatísticas do meu banco. Vou executar ela aqui. Vocês vão ver que o select aqui, ele é bem grandinho. Por quê? Eu uso ele, não foi nem eu que criei ele, eu devo ter pegado isso do maior suporte. Ele executa ele mostra as informações com indentação. A linha que está indentado mais para a esquerda, ela é pai da que está indentado mais para a direita. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui, ó. Hard parse na linha 9, ela é filha de parse time. Ou seja, o tempo de hard parse está contido no tempo de parse. Então, hard parse demorou 41 segundos, mas o tempo total de parse é 51. A diferença de 10 é soft parse. Tá? Ele não fala do soft parse aqui, mas é um conhecimento que eu tenho e estou informando para vocês aqui. Não tem essa informação também na view. Tempo total de execução de PL e SQL, 94 segundos. Tempo de SQL, Execute Elapsed Time. Normalmente aqui é o tempo maior, né? 28.104 segundos. Tempo de CPU, 5.595. Tempo de banco. Esse tempo de banco, aqui neste caso, seria 561 minutos, seria aproximadamente, se eu não me engano, aqui neste caso seria o tempo que o banco está no ar versus a quantidade de núcleos. Vezes a quantidade de núcleos. Então, tempo que o banco está no ar desde o startup até vezes a quantidade de núcleos vai dar 561 minutos. A gente tem coisa parecida dentro do relatório do AWR e também do StatSpec. A gente tem essas mesmas informações lá dentro do relatório, numa formatação um pouco diferente. Muito do que eu estou mostrando aqui tem no StatSpec e também no AWR Report. Agora eu quero ver estatísticas nos meus SQLs, sessões ativas. Estou lendo aqui várias visões de performance dinâmicas, VDollar Session, VDollar Process, VDollar SQL, SES.io, VDollar SQL Bind Capture, VDollar SQL Share de Cursor. Essa consulta fui eu mesmo que montei, fui pesquisando um monte de coisa, aí vou acrescentava conforme eu ia precisando. Isso daqui eu salvo no meu conjunto de scripts lá do tribunal, é algo que eu executo com frequência também quando eu quero encontrar determinados problemas de um determinado SQL, entender melhor tudo o que ele faz. Deixa eu ver se o Swing Bench está executando, porque se ele não estiver executando, não vai me trazer nada. O Swing Bench já parou, vou mandar executar de novo. Que ele pega informações lá de sessões ativas, né? Agora não tinha nada executando. Vai ter agora. Deixa eu mudar para o container, para o PDB. Executei o select. O que ele me traz aqui? Ó? Número do processo no SO, o Session ID, o serial, o nome do programa que está executando, o SQL Developer. Na verdade, o próprio SQL que eu executei aqui, ele está mostrando também na consulta o SQL ID, o usuário que executou, cursores filhos, né? Se o SQL tem mais de um plano de execução, ele vai ter mais de um
de uma linha apontando para o mesmo SQL, e cada child number diferente seria um plano de execução diferente. Custo do SQL. Quanto maior o custo, maior o tempo de resposta dele, maior a quantidade de recursos que usa para executá-lo. E aqui tem uma porrada de estatísticas daquele SQL que foi executado no momento que eu executei essa consulta. Ó, leituras em disco, aqui é blocos que ele lê em disco, que ele leu em disco para executar aquele SQL. Aqui, a quantidade de vezes que executou o mesmo SQL também vai mostrar. Executions, ó, executou 863 vezes. Tempo total de CPU para executar todas elas. Tempo total gasto seria o tempo de serviço, né, que é o tempo de CPU mais wait events. Elapsed time é CPU time mais wait time. Quantidade de linhas que processou em todas as execuções, no total. Buffer gets é blocos lidos na buffer cache. Buffer gets. O disk reads é blocos lidos em disco. Aqui dá para você. Então eu vou pegando essas informações de várias visões. Tem uma que tem boa parte dessas informações numa visão só. É a $SQL Stats. Só que ela não pega informações como, por exemplo, quem estava executando o SQL. Aqui eu pego. Esse monte de join aqui, ó. Eu tenho username, que é o usuário que está executando. Não pega na $SQL sysstats. Que eu vou lembrar mais que não pega na $SQL stats. É a bind values, que vai a valor de variável bind quando executa no SQL. Aqui ele mostra só o último. Ele executou 1000 vezes, ele só vai mostrar o último. Essa daqui não tem histórico. Que executou, qual foi o bind que foi executado na última vez desse SQL? Está mostrando aqui. Aqui tem o texto completo do SQL, também que não pega na $SQL stats. Ó, o evento aqui, ó, evento de espera está aqui também, ó. Essa é uma coluna da $session. Deixa eu ler os comentários. Se tiverem perguntas, podem fazer agora. Matheus, eu aprendi AWR lendo artigo no seu blog, depois foi só aprofundar. Pô, legal, legal. Eu também sou muito autodidata, né? Hoje, praticamente, eu não faço mais curso, não. Só quando é assunto novo que eu faço curso, né? Quando eu entrei no mundo do banco de dados Oracle, eu fiz uma porrada de cursos. O tribunal lá pagou. Fiz um monte. Cursos oficiais da Oracle. Fiz muitos. Eu fiz praticamente todos também. Todos eu fiz. Né? E aí também era tudo novidade. O tribunal estava pagando também. Hoje em dia eu pago alguns cursos do meu bolso quando eu quero aprender alguma coisa nova. Mas aí agora, como eu já estou no mundo Oracle ali, normalmente o que eu preciso estudar, eu faço com leitura, lendo artigo, né? Vou me atualizar, não estou mais fazendo um curso, eu consigo me atualizar pegando as diferenças, né? Lendo documentação, lendo artigos. Né? Você aprendeu do zero a AWR, muito legal. A AWR também não é fácil, eu estudei bastante para aprender ele e interpretar ele, principalmente a interpretação, né? Que é mais difícil, que é o trabalho do médico ali, né? Você entender o diagnóstico, dar um bom remédio. Isso tem muita arte também, né? Não basta você só estudar a parte teórica que você vai ler lá no Oracle Support. A tua experiência também vai contar muito ali na hora de você fazer uma interpretação de um ambiente novo que você nunca viu. Quem quiser se aprofundar mais nisso, pessoal, tem artigo. Artigos não tem muito sobre a AWR, mas eu tenho algumas palestras que eu dei, eu acabei gravando, inclusive alguns workshops online que eu dei de AWR, de StatSpec, e está lá no meu canal do YouTube também. Pessoal, inscrevam-se lá no meu canal do YouTube, quem gostar também, me ajuda também. E dá o joinha lá, depois quem vê alguma coisa lá, gostar, indiquem. Para aprender a AWR, eu já fiz pelo menos, acho que 2 ou uma, e uma de StatSpec. StatSpec.
Eu tenho dois lá, agora não lembro se é 2 de AWR ou é um de AWR e um de StatSpec. Eu sei que eu já dei workshop de StatSpec também, mas no workshop esse daí foi presencial. E esse presencial, pelo menos um presencial que eu lembro que eu fiz, a gravação ficou ruim, nem deu para colocar no canal do YouTube. Bom, vou para o próximo script. O quarto, ver consumo de CPU por sessão. Eu estou pegando aqui $$ session, sessStat, sysstat. Tem sessões executando lá agora, 10 sessões executando o Swing Bench. Está mostrando 14 aqui, porque pegou 4 sessões do sys aqui. São processos de background, provavelmente. Provavelmente uma delas é a minha própria sessão, que eu executei aqui, mais 3 são processos de background. E aqui são os processos do SOE. Ó. Uso de CPU por sessão. Aqui a estatística, eu filtrei aqui, ó, da sysstat, a estatística é CPU e used by the session. Essa é a estatística que eu mandei filtrar. Agora, quantidade e tamanho das sessões por usuário. Aqui eu estou mostrando o nome do usuário, o programa que está executando ele, SQL Developer, New Order, que é um processo lá do Swing Bench, via JDBC, 3 sessões, total de memória 13, usando 13 MB da PGA, aqui está usando mais PGA, é do próprio sys, do SOE que está usando mais PGA é a 13 MB, 4 sessões. Aqui, Wait Events das sessões atuais. Estou buscando na $$ Session e na $$ Session Wait. As sessões do SOE, ó. Os Wait Events, nas sessões atuais, estava tudo 0 aqui, ó, do SOE. Nenhum estava aguardando muito tempo. Mas apareceram vários Wait Events aqui. Tá? A gente vai se acostumar, depois a gente vai aprender, na verdade. Muitos Wait Events aqui, a gente vai olhando a primeira vez, a gente tem a mínima ideia do que é. Aí você vai fazer algumas pesquisas, maior com o suporte, você vai entender, você bate o olho aqui, opa, é normal, é normal, é normal. Opa, esse daqui eu nunca vi. É em Kiwi KO Fast Object Checkpoint. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Vai lá no maior com o suporte, faz pesquisa, vai entender. Ah, ele é gerado por isso, isso e isso. Agora deixa eu ver se eu acho os SQLs que estão fazendo isso e deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer para acabar com esse Wait Event ou pelo menos minimizar ele. Script 6. Primeiro SQL. Agora eu estou vendo visões do ASH, uma ferramenta chamada ASH, Active Session History. Na verdade, é uma visão só, é uma visão enorme, que ela tem uma porrada de colunas, ela agrupa informações de uma porrada de visões de performance dinâmicas. É bem legal essa visão, porém você precisa ter licença da Option Diagnostic Pack, senão você não pode consultar ela. Consultou ela, opa, parou na auditoria da Oracle, vai ter que pagar pelo uso dela. Então, cuidado. Quem tem licença pode usar ela. Ela mostra informações ali do que está ocorrendo. Normalmente, isso vai de acordo com o workload do teu banco, porque ela depende de uma área de memória específica lá do ASH, a gente fala de hash, né, se quiser falar mais rápido, e ela contém informações que pode durar, se não me engano, até 1 hora, normalmente até 1 hora. Histórico de estar ocorrendo em até 1 hora nas sessões que foram executadas em até 1 hora no teu banco de dados.
Aqui eu vou pegar o histórico dos últimos 30 minutos. Quais são os wait events, o histórico de wait events dos últimos 30 minutos das sessões atuais no meu banco. O que mais ocorreu foi o Resource CPU Quantum. É um evento de serviço, né? Não é de espera. Ótimo, não é um problema. Depois, ENU aqui é CPU. Também não é problema. Direct Path Read, opa, 79. Não parece tão grande, mas é algo para eu investigar. Direct Path Read é leitura direta em data file. Em vez de ler blocos da buffer cache, esses blocos não estavam lá, ou pode ser que ele lê um determinado tipo de coluna que força ele ler direto o data file. Ou você está fazendo paralelismo, ele também força a ler o data file. Então, isso que eu sei, que eu acabei de falar para vocês, eu aprendi pesquisando, né? E algumas coisas a gente acaba decorando, de tanto que a gente vê. Ou por causa também de eu dar treinamento, né? Falar para vocês. Agora, vendo uma lista de sessões de usuários com mais waits dos últimos 30 minutos. Está listando as sessões que teve mais waits e a quantidade de waits que ocorreram nelas. Então, aqui a parte são exemplos aqui para vocês entenderem estatísticas e wait events. Que dá para fazer com isso. Pode perguntar, Lucas. Fernando, na estatística anterior ali, você tinha dito de quanto um CPU não é preocupante. Quanto um CPU não é enfileiramento de processo que está aguardando a liberação do CPU para poder executar, bicho? Perfeito, é isso mesmo. Até comentei, acho que isso de forma rápida. Quanto o CPU, é um processo que é do Database Resource Manager. Normalmente está relacionado, eu falei que estava relacionado ao gerenciamento de CPU pelo Database Resource Manager. Porém, o Database Resource Manager não está habilitado nessa instância. Aqui, ó. Aí, já que você conhece isso, show, parameter. É isso aí. Plan. Não tem plano de recursos habilitado nessa instância. Está desabilitado. Database Resource Manager está desabilitado. Não deveria aparecer isso. Se ele está desabilitado, não tem que aparecer esse wait event. Porém, eu conheço um bug, eu já conhecia nas VMs que eu montava antigamente, que tinha um bug que mostrava esse wait event, e aí a Oracle dava um scriptzinho lá para você executar e limpar ele. Né? Sumir ele. Eu fiz a mesma coisa para o 23, não funcionou, e eu ainda não sei como fazer isso aí sumir. Mas é um bug, certamente é um bug, não deveria estar aparecendo. Boa, boa. Valeu, bicho. Valeu. Eu bati cabeça alguns dias aqui para tentar eliminar isso. E não achei nada ainda. Pelo menos não no 23. Eu tenho a máquina virtual oficial nossa ainda da HoraMaster é 21C. No 21C a gente configurou lá para não mostrar isso, porque por default ele mostrava também. Você tem um workaround lá para sumir com isso, né? Sumir com o bug. Workaround para sumir com o bug. Entendi, bicho. Valeu. Valeu. Agora vou executar novamente uma consulta usando o hash para pegar top SQL, informações dos top SQL em tempo de espera nos últimos 30 minutos. Eu fiz join com a SQL área, se eu não me engano, só para pegar o texto completo, alguma coisa assim, do SQL. O SQL texto completo. O restante são informações da VDollar Active Session History. Tempo total, ó, de espera, o SQL que teve o maior tempo total de espera foi esse aqui na tabela. Está pegando um nome de produto, ID de produto, nome, descrição, ID da categoria. Tempo total em segundos, em minutos. Aí vou ler em minutos. 11 minutos, esse SQL aqui. O segundo maior, 8 minutos. Bem parecido com o primeiro. Depois, 4. Aí já é endereço do cliente, não tem a ver com produtos. E para finalizar a aula de hoje, o último SQL.
top weight events por classe de weight event. Tem alguns slides que eu tirei aqui do workshop, com receio de estender muito o assunto e não dá tempo de mostrar nas 3 aulas, mas no treinamento de tuning lá tem uns slides que mostram as classes de weight events, se eu não me engano são 13 ou 15. 13, aqui 11, peraí. São 11. Já tinha confundido os números. Tá aqui no SQL. Você tem weight events que são agrupados por I/O de usuário. Você tem weight events que são ociosidade, idle. Tem weight events que indicam gargalos de rede, uso de rede. Tem o de application. O lock de linha, ele está classificado como application. I/O de sistema, provavelmente gerado por processos de background. Que, por exemplo, escrita nos read logs, seria system I/O. Né? Ou no control file, system I/O. Quantidade de weight events. A classe que está mais gerando weight events é user de I/O, é I/O de usuário. São as transações lá escrevendo nas tabelas, nos data files. Weight events por application. Eu estou filtrando application e concorrência. Aí estou mostrando mais algumas informações aqui. Quero ver lock em nível de linha. Olha o evento de espera, que eu estou sempre falando dele. Falei várias vezes. Em Q ITX roll lock contation. Esse é o evento de espera que indica roll lock, né? Aí tem um SQL aqui que vai mostrar se ocorreu algum. Não ocorreu nenhum. Aqui no Swing Bench. Pessoal, eu finalizo aqui a aula de hoje. Aproveitem aí, a gente tem um tempinho ainda se vocês quiserem tirar dúvida, tiver alguma dúvida para tirar, uma dúvida para perguntar, fiquem à vontade. Pode falar, levantar a mão, agora eu não vou falar mais. Tranquilo então, pessoal? As views utilizadas nos scripts são as mesmas que o SIM, o Enterprise Manager, essas ferramentas como os Zabbix que a gente configura, às vezes elas têm alguns templates que já trazem um monte de estatísticas prontas, todas elas consultam as visões de performance dinâmica. A gente, inclusive, várias que são alimentadas ali nessas ferramentas, a gente fez consulta agora. Claro que as ferramentas vão pegar muito mais. Eu mostrei algumas apenas. O Ed agradeceu, valeu, obrigado vocês também pela participação. Se não tivesse gente aqui, eu não falaria com tanta empolgação. Eu sou um cara que fico desanimado quando não tem gente. Até comento isso de vez em quando. Cara, não vou falar o nome da empresa, né? Mas teve uma empresa uma vez que contratou, já teve duas, uma pública e uma privada. Cara, uma vez uma empresa, primeiro foi a privada, que contratou uma vez para dar um treinamento de PL/SQL. Cheguei lá, como se fosse uma turma. Cheguei lá, só tinha um cara. E o cara contratou o treinamento porque o diretor dele pediu. Ele não queria contrariar o diretor dele. Era um cara que trabalhava na área de negócio. Raramente ele precisava mexer com PL/SQL. Aí o cara contratou o treinamento, eu falava, ele nem prestava atenção em mim. Eu não via a hora de terminar, eu tava puto. Eu queria sair daquela aula o mais breve possível, né? E aí, por sorte, ele acabou colocando o outro cara. Eu falei, mas só você e tal, não sei o quê. Ele acabou achando um cara que era terceiro lá na empresa e tinha interesse em fazer. Aí eu dei aula para ele e para esse terceiro. Ele saía da sala, não sei o quê. Aí o terceiro prestou atenção, interagiu. Pelo menos foi para uma pessoa que eu dei aula. Não saí de lá tão bravo, né, naquela turma. É legal, quanto mais gente, melhor, interagindo, conversando, tirando dúvidas, você saber que você está ajudando ali, não está dando aula só de fachada, né, pra gente que se importa ali, é muito bom. Que lama, hein? Verdade. Eu não vi a hora de terminar essa turma. Tem uma outra que teve na área pública também. Pessoal, valeu, obrigado. Até sexta-feira. Boa noite a todos.